seguir falando mais de saúde aqui no Bom Dia Pernambuco. Agora o nosso assunto é câncer de intestino, que é um dos mais comuns que a gente tem aqui no Brasil, com mais de 45 mil novos casos por ano. Muita gente, né? 45 mil pessoas todos os anos. E aí, para descobrir a doença, o principal exame é a colonoscopia. É aquele que usa uma câmera para avaliar o intestino por dentro. O detalhe é que esse procedimento exige sedação e um preparo muito rigoroso do paciente, ou seja, não é considerado ali o ideal para ser feito logo de cara por todo mundo. Então, a saída é um teste bem mais simples, que detecta sangue nas fezes e funciona como um filtro para saber quem realmente precisa da colonoscopia. É Diogo Franco que vai falar sobre esse teste. O problema é que esse teste rápido, ainda não é rotina nos atendimentos. Exatamente por quê, Diogo? Conta mais pra gente. Clarissa, a informação que a gente teve é que esse serviço, esse exame preventivo que chama FIT, ele ainda não está no Sistema Único de Saúde. E aí a gente vai conversar agora com a médica Leliane Alencar, que é especialista no assunto, né, para poder explicar o que é esse exame, né? E aí a gente vai entender como é que ele é tão importante na vida do ser humano, né, que está passando por esse processo aí de investigação. Bem-vindo ao Bom Dia Pernambuco. Explica pra gente o que é esse exame. Ele é complementar, a senhora acabou de falar aí, mas explica pra gente o que é, de que forma ele ajuda a fazer esse diagnóstico. Bom dia, Diogo. Bom dia a todos. Então, o FIT, ele é uma abreviatura para o exame de fezes, chamado Teste Imunoquímico Fecal. É uma pesquisa baseada em anticorpos que detectam DNA de sangue humano nas fezes, né? Diferente da pesquisa de sangue oculto nas fezes tradicional, onde se pode ter uma reação cruzada com sangue de outra origem, né? Com sangue de animais, né? É um exame em amostra única, que não precisa de nenhum tipo de preparo, diferente do sangue oculto nas fezes tradicional, e que tem uma sensibilidade elevada, né, na sua positividade para uma possível detecção de pólipos numa colonoscopia posterior, né? O FIT, ele funciona como uma ferramenta inicial de triagem para o rastreio do câncer colon-retal, né? O Ministério da Saúde anunciou no final de maio, né, um projeto de implementação de um plano nacional de prevenção, né, com a perspectiva de implementação durante o segundo semestre de 2026, com a disponibilização desses testes na população entre 50 e 75 anos, né, que isso seria disponibilizado via unidade básica de saúde, né? E esse exame, ele substitui a colonoscopia ou não? De forma alguma. Ele funcionaria como uma triagem inicial dentro de uma grande amostra populacional, né? Ele já é uma realidade no programa de rastreio de câncer colon-retal em países como o Canadá, por exemplo, né, com uma grande adesão, né, e bons resultados na prevenção do câncer colon-retal. Ele indica, ele confirma a necessidade daquele paciente de realizar a colonoscopia, que continua sendo padrão ouro, não só para a detecção de lesões precursoras, como a remoção de possíveis lesões, né, sejam cânceres precoces, né, como lesões pré-cancerígenas. Ao longo do Bom Dia Pernambuco, a gente pediu a participação do telespectador. A gente tem aqui algumas perguntas. Persínio, tirei 2 pólipos do intestino e um pólipo do estômago há 4 anos. Já preciso fazer outra colonoscopia ou não? Primeiramente, parabéns por ter realizado a colonoscopia. Os pólipos, eles devem ser removidos e enviados para análise anatomopatológica. Baseada no resultado dessa avaliação pelo médico patologista, a gente consegue definir o intervalo ideal, né? Existem protocolos muito bem definidos de segmento baseados na histologia desses pólipos, né? Na natureza desses pólipos. São pólipos benignos, são pólipos malignos, entre aspas, pré-malignos, né? Nós temos os adenomas, temos os pólipos hiperplásicos, temos as lesões serrilhadas e cada um tem as suas particularidades. Então, o que se recomenda é que após a colonoscopia e de posse do resultado da patologia desses pólipos, se vá a uma avaliação médica e se tenha o seu protocolo de segmento baseado nessas informações. Raquel pergunta, gostaria de saber se a cor das fezes pode indicar câncer de intestino. Não necessariamente um câncer, mas a cor das fezes
ou a presença de alguns resíduos nas fezes, como resíduos hemáticos, né, como sangue vivo, ou aquele sangue escuro, como borra de café, ele pode indicar, na verdade, ele indica a necessidade de uma avaliação, que alguma coisa está acontecendo, né, e precisa ser investigado. Fátima, gostaria de saber quais são os primeiros sintomas do câncer de intestino. O câncer de intestino, nas suas fases mais iniciais, ele não apresenta qualquer sintoma, né? Daí a necessidade do programa de rastreio. Mas sintomas de alarme, como sangramento nas fezes, como falei, alteração do hábito intestinal, alteração no formato das fezes, perda de peso inexplicada, né? E dores abdominais sem explicação e recorrentes, nos leva à necessidade de uma investigação suplementar. Médica Leliane, muito obrigado pela sua entrevista. A gente espera, né, que esse exame complementar ele chegue logo aí no SUS para que possa colaborar aí, né, com a detectar, né, essa doença que, enfim, tira a vida de tanta gente e tem como se cuidar, é isso? Exatamente. Muito obrigado. Clarice, eu volto contigo. Exatamente, tem que facilitar, né, Diogo? São 45 mil novos casos todos os anos, então a gente precisa ter acesso a todos os exames possíveis de forma mais fácil, né, e menos invasiva. Muito obrigada pelas informações.